não só o medo, mas você materializar um senso de escala, né? Para a gente entender qual é o lugar do homem nessa comparação. Se a gente for pensar nas franquias mais populares aí desse gênero, você tem o Godzilla, você tem o Kong, que agora na versão americana estão juntos. Inclusive, esse novo filme parece Transformers. Eu já assisti o Novo Império. Esse novo filme parece Transformers porque você está tratando ali como se realmente eles estivessem consagrados já. Então tem 1 milhão de criaturas e tal, e você perde o senso da escala. Mas você tem também o Jurassic Park, muito popular, e você tem também o Fúria de Titãs, que embora tenha ficado um pouco para trás aí, a gente tem 2 filmes feitos aí na década passada, tem os filmes dos anos 70, 80 e tal, mas como você está, nesse caso, é muito, muito específico de mitologia grega, e enfim, dessa questão folclórica de mitologia antiga, ele é muito para você lembrar qual que é o lugar do homem diante, enfim, do insondável, diante do desconhecido, diante diante da morte, né? Porque você tem no caso da mitologia grega, diante da tragédia, exatamente. E no caso da mitologia grega, você tinha ali os homens diante dos deuses, e aí você sempre, os deuses colocando os homens nos seus lugares. E aí você tem a figura dos colossos, dos titãs e tal, e os grandes monstros, servindo para você colocar os humanos, os mortais no seu lugar, como uma ferramenta, né? Um grande instrumento. Então, esse senso da escala, me parece que ele serve muito, assim como no filme de terror. O filme de terror ele é feito para a gente conseguir experimentar no cinema um horror da morte que a gente não vive na vida real. No caso nos filmes de monstro gigante, eu acho que é muito para a gente entender qual que é o nosso lugar do mundo, mas não do jeito do comodismo, né? Do jeito, vamos se resignar aqui, porque o homem realmente é muito pequeno diante da imensidão do mundo, da imensidão da eternidade, enfim. Eu acho que é mais para a gente tentar entender o que a gente pode fazer, como que a gente pode suplantar essa questão da mortalidade mesmo, porque é tudo sobre isso, né? É muito sobre a gente ser mortal nesse cenário. É sobre a gente continuar. É engraçado que você fala sobre continuar, e você citou rapidinho o Spielberg, mas dentro do Jurassic Park tem essa noção de querer continuar um tempo que não viveu, primeiro ponto, né? O homem poderia ter descoberto aquele lance ali do inseto e tal, e parado por ali, mas não, precisa reaver. 2, precisa comercializar isso, então a gente conecta o Jurassic Park principalmente com King Kong. O Godzilla não traz tanto essa temática dentro do filme, mas fora do filme traz, com a comercialização do Godzilla, como também um grande produto da cultura pop, né? Mas não é esse o caso, eu tô falando dentro da história. O Jurassic Park, ele sucede ali precede, melhor dizendo, a criação do parque, né? E de novo vem a questão do medo, porque quando você fala assim, qual é o tamanho do ser humano no meio disso tudo? O Godzilla responde isso de uma maneira muito direta, né? Como eu falei agora. Nós construímos coisas muito maior do que nós e a gente mesmo não consegue sustentar aquilo dali. Quando eu pego uma série apocalíptica, por exemplo, The Last of Us, que eu acho que retrata isso muito bem, se você perceber na série, o primeiro problema que eles enfrentam é a possibilidade de seguir uma linha reta. Eles não podem seguir uma linha reta. Eles construíram um monte de prédio, a gente construiu um monte de prédio, construiu um monte de coisa, a gente não consegue sustentar. Quando vem um apocalipse, esses prédios caem, se tornam empecilhos no nosso simples caminhar, no nosso simples chegar no ponto B. Mas enfim, então a gente constrói imaginários, muitas coisas, mas também material. E o Jurassic Park constrói todo esse parque, todo esse negócio, bota um monte de coisa de segurança, tem um monte de tutorial de segurança ali, cerca de não sei das quantas e tudo mais. Só que quando o bicho solta, mostra o quão irrelevante nós somos, o quão insignificante nós somos, e mais do que isso, traz a pergunta, precisava a gente reconstruir o que o tempo venceu? E aí trago essa pergunta para nós, será que a gente precisa permanecer no tempo? Será que a gente também não se dá por vencido enquanto existência, falando do indivíduo, do sujeito? Eu acho que esses filmes de monstro vêm discutir muito isso. Se você perceber mais à frente, inclusive ainda nos filmes japoneses, tem hora que eles dizem, cara, talvez a gente precise do Godzilla, porque tem um monte de monstro aqui, outros, né? Então, se a gente acorda o Godzilla, a gente deixa os bichos brigando, ou seja, a gente cria problemas, mais uma vez falando, e o que a gente faz para resolver esses problemas? Traz problemas antigos que a gente criou. E aí, bota os problemas para brigar aí, né? E tenta pagar de pouquinho ali no meio daquilo tudo. Né?